Programa Revista Rural. Um oferecimento Pioneer em inovação constante. Matsuda. Quem usa não muda. Matsuda. E Corteva Linha Pastagem. 65 anos de inovação na pecuária. Oi pessoal, que alegria estar aqui de novo com vocês para curtir esse mundo maravilhoso que é o agronegócio. E é tanta coisa bonita que não vamos perder tempo não. Confira os principais assuntos de hoje. Turismo rural é boa opção de negócio para pequenos produtores. Queijos de Alagoa de Minas têm história, tradição e estão ganhando o mundo. Histórias emocionantes que atestam a força da mulher no campo. Como tirar o máximo do cultivo de morango em campo aberto? Começa agora o programa Revista Rural, a sua revista eletrônica do agronegócio. Gente linda, tenho sentido falta do like e do comentário de alguns de vocês. Não deixa de dar essa forcinha pra gente não, tá? Isso ajuda o YouTube a levar o nosso vídeo para mais pessoas. Então, antes de continuar, já dá um joinha aí e faça um comentário aqui embaixo. Estou contando com vocês. O turismo rural segue em franca expansão no estado de São Paulo, juntando o ambiente bucólico do campo a comidas deliciosas e experiências inesquecíveis. As pequenas propriedades vêm atraindo cada vez mais visitantes. Trocar a correria pelo verde, o barulho dos carros pelo barulho dos pássaros. Essas são só algumas experiências trazidas pelo turismo rural, cheia de cultura e de tradição. E hoje nós estamos em Jundiaí, no interior de São Paulo, para conhecer de perto uma propriedade que oferece isso para os turistas. Vem com a gente? Entre parreirais cultivados há 3 gerações, o sítio da família Tomazetto transformou a crise na produção de uvas em oportunidade e abriu as porteiras para o turismo rural. O que começou em 2005 como um pequeno atendimento para apenas 20 pessoas, ganhou força em 2016 com o Café Colonial Bela Matina e hoje atrai cerca de 700 visitantes aos finais de semana, representando um dos destinos mais procurados da região. O Café Colonial é uma inspiração italiana, né? Sim. E qual a influência de vocês na Itália? A influência com certeza é lembrar da nossa nona, da minha avó, o jeito que ela recebia os netos, a família, os filhos em casa, sempre com aquele abraço caloroso, com as coisas feitas com muito carinho. Então isso aqui faz parte da nossa história, né? A cultura italiana está enraizada no nosso sangue, receber os clientes como se fossem da família, porque esse sítio é da família. Nós moramos aqui, nós vivemos aqui, então nós recebemos os clientes como se viessem na nossa casa. De fato, como se fossem amigos, como se fossem da família. Então isso é um grande diferencial da gente também. E quem chega aqui faz o que de atividade aqui, além de experimentar o café com tanta opção? Tem muitas atividades. O cliente ele vem aqui, ele passa a manhã inteira aqui. Então, temos a fazendinha com os bichinhos, temos o empório com produtos artesanais fabricados aqui na nossa região, de produtores do bairro. Temos passeio de jipe que é feito dentro da propriedade, passa no meio dos vinhedos das uvas. E também a adega de vinhos, temos a adega de vinhos onde nós produzimos os vinhos, suco de uva, temos a venda aqui no sítio. E diversas plantações, áreas verdes, bosques, para os clientes terem esse contato com a natureza.
São mais de 200 itens no cardápio de vocês, mas tem alguma coisa que é a estrela da casa? Então, são vários itens, né? A gente tem aqui tudo produzido por nós, grande parte produzido por nós. E o que não é produzido pela nossa família também, que faz os pães, principalmente a minha tia. Então, assim, um dos carros-chefes principais é o pão com ovo e bacon. Essa ideia surgiu há uns anos atrás, e no início do café, e foi algo que foi dando certo, foi pegando fama, e hoje o pessoal gosta muito. É um pão com ovo delicioso, um pão caseiro, né? Feito com ovo, principalmente com a gema um pouquinho mais cremosa, finalizado com bacon em cima. Um grande diferencial nosso, um dos carros-chefes. E temos também a torta de limão, que é maravilhosa, nosso bolinho de chuva, chocolate quente, cremoso, delicioso. Então são vários itens que dão o nosso diferencial para o cliente. Senhor Billy, fiquei sabendo que aqui tem um pão famoso. Sim. Não vou te perguntar qual é a receita, porque eu sei que é de família, mas conta pra gente qual o cuidado no dia a dia para preparar esse pão que vai pro café, né? Exatamente. Não, esse pão do forno é assado aqui, mas ele é vendido. É o mesmo pão que temos no café, mas esse daqui é um diferencial assado no forno de barro. É um pão tradicional caseiro, que a minha irmã faz, inclusive todos os pães aqui. E aí ela chega às 7 horas da manhã, eu faço todo o preparo do forno, esquento, ponho na temperatura certa, deixo o pão, aí eu abro a porta quando ele está pronto, com a iluminação, aí o pessoal vê, eu vendo ele rapidinho. Se tivesse condições de fazer mais, eu fazia. Só que dá muita mão de obra para mim. Mas uma fornada sai. É? E combina com o quê? Com uma manteiguinha? Aqui um pão assado, fresquinho, no forno de lenha, claro, passar uma manteiga, uma xícara de café. Muita gente, muito turista que chega aqui, pede, meu Deus, eu não vou nem tomar café. Corta o pão aqui, passa uma manteiga, uma xícara de café, para mim tá pronto. Entendeu? Então é uma coisa muito diferencial que a gente tem aqui de sítio. Isso eu aprendi com meu pai, com minha mãe, que faziam, assavam coisas. E a gente está seguindo a linha até onde dá. E para o senhor, o que representa seguir essa tradição e passar para outras pessoas? Porque aqui vem criança que nunca comeu um pão italiano. Muito orgulho eu tenho de poder mostrar para as pessoas. E eu sempre trabalhei no sítio, isso aqui era do meu avô, passou para meu pai, agora é meu. Então a gente segue a tradição tanto nas culturas quanto aqui que nós começamos o café, mas mostrando bem a característica do sítio. O que tem o sítio, o que dá para fazer aqui, a gente faz aqui. Então é bem italiano mesmo, tradição italiana. Para quem nunca veio aqui, o que o senhor diria em uma palavra só, o que significa estar aqui vivenciando essa experiência? Venham, que é uma delícia. Uma delícia. É uma delícia. Pensado para receber todos os públicos, o espaço faz com que muitos visitantes retornem para reviver a experiência com amigos e familiares. Hoje é aniversário da minha irmã, e aí a gente trouxe a família, os tios, meus pais, meu marido, minha filha. A gente veio, né, reconhecer aqui, porque eles mudaram um pouquinho aqui, já faz tempo que a gente vinha, que a gente não vinha, no caso. Então a gente veio mostrar para eles um pouquinho, porque a gente foi super bem recebido aqui. Então a gente quis comemorar o aniversário dela aqui com o café da manhã. O que você mais gosta de comer aqui? Olha, a gente gosta muito do chocolate quente deles. A minha filha ama um pastelzinho. E eu acho que cada um tem uma sua preferência, assim. Mas aqui o pãozinho na chapa também é uma delícia. Há 11 anos, Ian trocou a Polônia pelo Brasil. Há 5, faz do Bela Matina um ponto de encontro com o filho Léo. Presença fiel à mesa e às memórias que constroem juntos. Ian, há quanto tempo você frequenta aqui e o Leonardo também? Olha, nós começamos, Leozinho, quantos anos atrás? Acho que mais ou menos 4 ou 5 anos atrás, quando nos mudamos de São Paulo para Vinhedo, onde nós moramos. Descobrimos esse lugar e desde, acho que cada 2 semanas mais ou menos estamos aqui. E aí é sempre uma atividade? Sempre alguma atividade com ele. Antes, quando ele era pequeno, tem um parquinho, tem vários animais, por exemplo, para ver aqui. E quando ele cresceu, começamos a jogar outras coisas. Para algumas pessoas, escolher a fruta direto do pé é uma experiência que remete à infância. Para outras, é uma novidade. Mas vamos combinar uma coisa?
Comer assim é muito mais gostoso. Senhor Almir, conta pra gente esses quase 100 anos de história. O que aconteceu por aqui? Aconteceu muita coisa, né? Meus avós veio aqui em 1930, 33, né? Quando veio da Itália, foram para o interior. Trabalharam muito tempo no café. Em 1930, 33, vieram para cá e compraram a propriedade. Aí começaram a plantar uva, né? E até hoje, eu já sou a terceira geração e nós estamos aí mantendo ainda os plantios ainda. Agora estamos aumentando um pouco das variedades diferentes para atender o público aí. Em que momento vocês acharam interessante incluir o turismo rural? Foi mais ou menos na pandemia que nós começamos, né? Começamos com uma carretinha velha aí, né? Faz, não faz, estava meio com medo, né? Aí a turma pegou o gosto e hoje, graças a Deus, vem vindo bastante gente aí visitar, fazer o colhe-pague, tomar café. E tem o que para colher? Só uva? Tem uva, tem goiaba, pitaia, lixia, pêssego, né? Cada época tem a sua variedade, né? E além da colheita da fruta, também tem outros produtos aqui? Tem também, nós temos o vinho, o suco, temos o café da manhã, entendeu? Tem outras coisas que a pessoa pode vir e saborear aí. Eu vi alguns troféus lá dentro, vocês ganharam por quê? Sim, nós sempre estamos competindo na Festa da Uva de Jundiaí, né? O ano passado eu fui o super campeão e esse ano a gente não sabe ainda, mas ganhamos bastante prêmio, a gente gosta de estar sempre junto lá, né? A gente também tem a barraquinha para vender as frutas lá, é muito bom. E o que tem de diferente na uva do senhor? Nada, amor, carinho. Amor. E a experiência de colher aqui tem um sabor diferente? Tem, a pessoa fica muito feliz, você vê no olho da pessoa que, principalmente aquele que nunca viu um pé de uva, né? Nunca entrou no meio da lavoura, eles ficam super contentes. Tem alguma história que marcou nessa trajetória aqui do turismo rural para vocês? Tem tanta história aí que eu nem lembro qual que vai ser a melhor, mas tem muita história. Tem gente que chega a chorar debaixo de um pé de uva, no pêssego chegaram a chorar, porque relembra, né, o tempo antigo e tal, então a pessoa chega a chorar. E vocês recebem em média quantas pessoas no final de semana? Nós estamos recebendo na faixa aí de 300 pessoas, 250, 300. Na Festa da Uva foi muito mais, na Festa da Uva estourou. Na Festa da Uva nós chegou a atender 600 pessoas no fim de semana. Para o senhor, o que representa esse trabalho? É uma gratidão, é muito bom. Você bate papo, você conhece gente diferente, entendeu? A gente adora. É a muito troca, bom. Né? É a troca. Seu Almir, aqui tem que estar impecável, porque o pessoal quer comer uma uva bonita e saborosa, né? Sim, com certeza. Quais são os cuidados necessários para poder garantir isso? O trato que você tem que fazer normal. Você tem que fazer uma desbrota, você tem que estercar, adubar, entendeu? Fazer um trato bem feito para ela produzir assim, bonita. E tem algum período que demanda mais cuidado de vocês aqui? Quando ela é novinha. A novinha, quando ela sai da gema, aí o cuidado é maior, entendeu? Agora nem tanto, agora mais é colheita, né? Então é tranquilo. Mas mais é quando ela é nova, aí tem que ter um trato especial. E na hora de colher tem um cuidado especial? Com certeza. Então aqui o pessoal vem e colhe a sua própria uva, ó, tá? O prazer deles é vir aqui e colher a sua própria uva e levar para tua casa, né? Uma uva de qualidade, uma uva boa. Para quem gosta de história e não abre mão do sagrado pretinho de todos os dias, visitar o Museu do Café pode ser uma boa ideia. Bom, a fazenda é datada de 1810, tá? Aqui tudo era, na verdade, um engenho de cana-de-açúcar, tá? E um famoso barão, o Barão de Serra Negra, compra essa fazenda em 1850, já focado, tá, em fazer uma fazenda de café, tá? E aí começa a se desenvolver, sim, a história do café aqui na Nossa Senhora da Conceição. A gente se mantém bastante tempo no café e só vai parar agora para transformar ela em uma fazenda turística, que a gente conta um pouco da história do café. Tem como você mencionar pra gente quais os lugares que são visitados aqui, cada espacinho? Sim, a gente visita inicialmente o Museu do Café, onde ali a gente conta toda a história, tá, do café, focado no café. Tá? Então, normalmente começa ali no século IX, a gente vem contando a chegada do café aqui no Brasil,
a trajetória do café, em tentar achar o melhor lugar para ter o cultivo do café aqui no Brasil, tá? Até o momento onde a gente tem a crise do café em 1929, né, onde a gente tem que queimar café, acabar com o café para tentar subir um pouquinho mais o valor dele, né? Então a gente tem todo esse período histórico dentro do museu. Tá? Ali a gente tem também alguns artefatos muito interessantes que a gente consegue ver e vivenciar um pouquinho. Saindo dali, nós vamos para uma senzala onde realmente foi deixado escravizados lá, né? Essa senzala fica embaixo da casa-sede, foi construída a mão de obra escravizada, a pedido do barão, datada de 1850. A senzala, ela fica embaixo da casa, então ali a gente fala um pouquinho sobre o cenário da escravização naquela época, o quão foi importante, né, economicamente, mas o quão foi horrível esse período, né, e como a gente conseguiu sair disso, né, e também criar aquela conscientização do que é não voltarmos mais para esse período. Do público visitante, tem uma dúvida que é mais frequente? Tem. Qual é o melhor café? Todo mundo quer saber que é beber café bom, né? E além de conhecer o museu, tem outras atividades aqui também? Tem. A gente tem a fazendinha, que é muito legal. O pessoal entra num espaço onde tem vários animaizinhos, são muito bem tratados, eles são muito dóceis, o pessoal dá comidinha para eles, pegam eles, é muito gostoso. É uma visita guiada de 30 minutos, depois o pessoal pode ficar um pouquinho mais livre lá dentro. Temos o passeio de cavalo, temos o passeio de pônei para crianças, temos o passeio panorâmico de trenzinho, tá? Então a gente dá uma volta de trenzinho na fazenda, bem legal, conhece a capela, outros lugares aqui da fazenda. E também tem o passeio cultural, que é esse que eu ajudo e compartilho das informações, onde a gente conhece vários lugares na parte histórica aqui da fazenda. Com as boas-vindas do pôr do sol, a Vinícola Oliveira oferece um cenário que harmoniza sensações e sabores, com uma seleção especial de vinhos. Ivan, conta pra gente como surgiu a Vinícola Oliveira. O meu avô comprou esse sítio aqui em 1922. E logo depois vieram os filhos, né? E começaram a plantar uva já na década de 30. E que uva começaram a plantar? Uma uva própria para vinho, uma uva curbina. Mas não para a nossa vinícola, para as grandes vinícolas que tinham aqui em Jundiaí. E a uva que a gente planta hoje. Depois mudou, passou da curbina para a uva Niágara, e a uva Niágara que nós plantamos ainda hoje. Mas falando do vinho, como começou? Por incrível que pareça, nem meu avô, nem meu pai, nem meus tios faziam vinho. O meu avô, minha família gostavam de tomar vinho. E eu, aos domingos, acompanhava muito meu pai, quando ele pegava um garrafão de vinho e passava em garrafas menores para tomar, para consumir ao longo do mês. Eu ficava vendo esse processo, e nesse processo ele preparava para mim uma sangria. O que é uma sangria? Um pouquinho de vinho, água e açúcar. Eu achei legal esse processo. Aí eu falei para o meu pai, queria fazer vinho. Ele falou assim, Ivan, eu não sei fazer vinho, vai procurar ajuda dos seus tios do lado da sua mãe. E por que ele falou isso? A família da minha mãe teve uma pequena vinícola na década de 60 e 70. Naquele momento já não faziam mais, mas eu tinha um tio que ainda sabia como fazia vinho. Ele explicou para mim, disse, Ivan, faz assim, assim que vai sair vinho. Foi aí que em 1984, até então eu tinha 12 anos, eu fiz o meu primeiro vinho. 2,5 litros da uva Niágara suave. E ficou legal o vinho. E depois disso fui fazendo um pouquinho mais ao longo dos anos, né? Em 1990 eu comecei a trabalhar numa empresa fora daqui, aí os amigos começaram a vir tomar também, e a coisa foi crescendo, até que em 2006 eu construí a vinícola, e em 2007 eu inaugurei para o público. Então é uma vinícola bem jovem, de 2007 para cá. Então, e ainda continuo fazendo os vinhos nas horas vagas, continuo trabalhando nessa mesma empresa, né? E mexo com vinho nas horas vagas, eu e a minha família. Tem algum carro-chefe aqui? Olha, Juana, na verdade ainda nós vendemos bastante os vinhos de mesa, né? Nós vendemos o vinho Bordeaux suave, os vinhos de Niágara branco, rosé, tem o Demi, vende muito. E aí de uns anos para cá, né, eu comecei também a fazer os vinhos finos, né? O vinho Merlot Contanin, um vinho que
digamos assim, o pessoal tenha gostado muito, né? Faço também o rosé, né? Vinho rosé fino. Eu tenho, esse ano, eu lancei aqui o Touriga, que é um vinho que lancei aqui para a Festa da Uva, e um vinho que está bastante legal. Assim como também o Cabernet Sauvignon da MSEC. Tá? São vinhos que o público, o gosto do brasileiro tem mudado, tem apreciado os vinhos finos, mas ainda vende-se muito vinho de mesa também, os vinhos suaves. E de onde vem a sua inspiração para produzir novos vinhos? Olha, assim como produzir, eu gosto de tomar. Então, conciliado com o gosto, com a história, porque o vinho é uma coisa milenar, né? Então, tudo isso me leva assim, por que não fazer um vinho, por exemplo, Touriga, uma casta portuguesa, né? Eu tenho uma parte da família também que veio que tem origem portuguesa, então por que não fazer um vinho de uma uva que remete também um pouco da história de uma parte da família? Por que não? Então é isso, junta um pouquinho de história, de gosto, da uva do momento, então a gente vai conciliando isso. E o que o Ivan de hoje falaria para o Ivan de 12 anos que queria começar nesse ramo? Eu falo assim, vai que dá certo. Tem muita paixão envolvida. Falaria isso. E para fechar esse roteiro com chave de ouro, que tal um brinde? Vamos lá. A vida. Provado. Toda semana é muito gostoso ler as mensagens de carinho que vocês nos mandam. Isso renova as nossas energias. E se não for pedir muito, manda mais mensagens aqui pra gente. Vamos ficar agradecidos. E queremos agradecer as mensagens de carinho dos nossos espectadores. Adeilson Souza, Flávio Henrique Rangel Correia, Luciano Chianec, Mara Mercedes Nascimento, João Ferreira, Carlos Vitor da Silva, Cláudio Couto, Mauri Ricardo Guarizi, Thelma Maria, Cláudia Teixeira, Tiago Diniz, Robson Balbino de Souza, Luiz Carlos Lima, João Paulo Rosa, Tacir Albino, Alex Cidreira, Mônica Moreira, as gêmeas Maria Eduarda, Maria Helena e Joelma Oliveira, e a Maria Carvalho, que nos assiste lá de Washington, capital dos Estados Unidos. Tamo junto! E não deixem de mandar suas mensagens, elas são muito importantes pra gente. O queijo produzido na região de Alagoas de Minas se assemelha muito ao tradicional parmesão italiano. Apesar de não negar essa origem, os produtores garantem que hoje ele tem identidade própria, forjada na história e costumes da região. Alagoa, no sul de Minas Gerais, é uma pacata cidade na Serra da Mantiqueira. Situada a mais de 1.100 metros de altitude, ela se tornou famosa por produzir um dos melhores queijos parmesão artesanais do Brasil. No século XX, né, pela década de 20, veio o italiano, Pascoal Polpa, e chegando aqui ele observou o clima, a vegetação, o rebanho, que era muito, lembrava bastante a terra de origem dele, onde se produzia o queijo parmesão, lá na Itália. Ele foi o primeiro pioneiro que começou com a receita nova aqui a produzir o queijo parmesão. Ali pela década de 80, mais ou menos,
o queijo foi ficando famoso, todo mundo gostava do queijo, porque o saber fazer já era difundido. Todo mundo sabia fazer queijo, até as crianças ajudavam a fazer queijo. Então, começaram a fazer, inicialmente, em queijarias mais improvisadas. Então, ficam bastante tempo na informalidade e agora, de uns 15, 10 anos para cá, a legislação foi favorecendo os produtores artesanais, né? Porque até então não tinha nem a legislação, né? As condições típicas da região deram ao queijo uma personalidade própria, e o sabor que ele tem não consegue ser imitado nem em cidades vizinhas. Porque queijo dá aqui do Campo Redondo, que é ali divisa com Itamonte, até aqui embaixo do Nogueira, que é divisa com a Herópolis. Você saiu desse pedaço, o queijo não fica igual. É o clima, é a água, é as bactérias que tem na hora de curar lá o queijo, fica maturando, é diferente. E acho que o amor que a pessoa põe também ali, né? Gostar de trabalhar, de fazer, mas é diferente. Hoje o ouro de Alagoas é o queijo. A partir de 2020, o queijo de Alagoa foi oficialmente reconhecido pelo governo de Minas Gerais. Mas antes disso, a sua fama já havia começado a correr o mundo, com a conquista em 2017 de uma importante premiação internacional na França. Lagoa sem o queijo não seria nada. Estava zerado aí hoje, não tinha turismo, não tinha nada. Porque Lagoa de 2017 tinha um carro por ano de turista. Hoje tem dia tem 20, 30 carros. E sempre recebendo turista aqui na nossa casa. Todo dia tem turista. E nós ficamos satisfeitos deles virem também conhecer, né? Quem levou o queijo para a competição foi o Oswaldinho. Ele foi o pioneiro na venda de queijos pela internet na região. Meu bisavô era tropeiro e ele colocava queijos embrulhado em folha de bananeira, dentro de balaio de bambu, em cima do lombo do bambu, e subia a Serra da Mantiqueira para vender lá no Vale Paraíba, né, São Paulo. Eu fui criado aqui em Alagoas, né, e comendo parmesão, né, e por Deus veio um sentimento muito forte: vende queijo pela internet. Eu tô ficando doido, vende queijo pela internet, né? Eu procurei no Google, deu 0 resultados. Comércio eletrônico de queijo, 0 resultados. Venda de queijo pela internet, 0 resultados. E quando eu fui fazer o plano de negócio, chegou na parte da logística, eu liguei em várias transportadoras, nenhuma queria vir aqui coletar o queijo, porque não tinha asfalto, já era ruim, a pouca quantidade, né? E aí eu fui no correio, falei: moça, pode mandar queijo pelo correio? A mocinha do correio procurou e falou assim: não pode, drogas, répteis, insetos, formiga, abelha, para tudo no dia. O queijo não é proibido. Se não é proibido, é permitido. Nós vendemos 3 pecinhas em novembro e dezembro de 2009. O que parecia uma loucura se mostrou uma grande ideia de negócio. Atualmente, a agência do Correio de Alagoas praticamente só trabalha no envio de queijos. São mais de 26 mil unidades por mês para todos os cantos do Brasil e do mundo. Países como Portugal, Estados Unidos e Canadá são clientes assíduos. E o que mantém a agência aqui é o queijo. Se não fosse o queijo, porque carta ninguém manda mais. Mercadoria não chega ao queijo. E o próprio rapaz do Correio esse tempo falou que uma das agências que mais dá lucro na região aqui é da Lagoa, justamente por causa do volume de queijo. E assim, e tornou um negócio fácil de você distribuir o queijo. Hoje ele tá com a casca já firme, ele tá macio por dentro, já tá cristalizado, sal tudo no tempero e tá casca bem mofada, casca já tá dura, um queijo de 10 meses. Cultivar morango em campo aberto ainda é uma opção para algumas regiões do país.
Nessa modalidade de produção, a escolha e preparo do solo tem um papel fundamental no sucesso da lavoura. O cultivo de morango a céu aberto é uma opção de baixo custo, mas exige manejo cuidadoso devido à exposição a pragas, doenças e intempéries. É essencial usar canteiros com cobertura de solo, como o mulching, por exemplo, para evitar o contato da fruta com a terra. Para irrigação, o gotejamento é a melhor alternativa e é preciso garantir pelo menos 6 horas de sol por dia. Mas antes disso tudo, o produtor deve escolher o melhor local para implantar a lavoura. Alguns cuidados são fundamentais para garantir o sucesso. A área de cultivo deve ser levemente plana, não pode ser terreno encharcado, precisa ter uma boa aeração, tem que ser um local de fácil acesso a máquinas e trabalhadores, ser próximo ao local de embalamento, tem que ser um local que você receba a luz do sol durante todo o dia e seja abrigado de ventos fortes. Você pode ter quebra-ventos naturais ou ter cercamento da área com um quebra-vento artificial com cobertura plástica. Isso evita aí formação de poeiras em cima da cultura. E é bom evitar também que essa área seja próxima a estradas de movimentação de veículos, que pode haver muita poeira em cima da cultura e isso pode desenvolver uma população muito grande de ácaro. E lembre-se, a escolha da área não é um detalhe, ela pode impactar diretamente na sanidade, na produtividade e nos seus custos de produção. Uma vez escolhido o local do plantio, é primordial fazer uma completa análise do solo. A lavoura de morango tem suas exigências e ignorá-las pode resultar em muitos prejuízos. A análise de solo tem algumas finalidades. A primeira delas é sabermos se temos que fazer a calagem, ou seja, a correção de pH, cálcio, magnésio, saber se temos que fazer e em que quantidades fazer a correção de fósforo, potássio, nitrogênio, boro, zinco, enxofre e outros micronutrientes, sabermos o teor de matéria orgânica do solo e, ao saber desse teor, planejarmos a correção e a adubação orgânica, planejarmos um bom manejo de solo, rotações de cultura com adubações verdes e, com isso, fazer com que o produtor tenha ótimas produtividades, não faça adubações excessivas, que pode acarretar em prejuízos financeiros e até ao meio ambiente, e também evitar que o produtor faça adubações aquém do necessário. Para fazermos uma adequada coleta de solo para análise, nós precisamos de algumas ferramentas. A primeira delas é um trado. Se o produtor não tiver um trado, pode fazer com cavadeira, pode fazer com pá de corte, pode fazer com enxadão, aquilo que for que estiver disponível na propriedade e que se faça na profundidade correta. Precisamos também de um balde, precisamos de um saquinho plástico para acondicionar a amostra e caneta para anotação da área que for coletada. Para uma adequada coleta de solo para análise, nós precisamos planejar essa coleta. No caso do senhor Antônio Enoide, produtor de morango, ele tem uma área de aproximadamente 1,5 hectares, onde ele plantará morango, porém, esta área ela é dividida ao meio entre uma área que é mais fértil, tem mais nutrientes, porque essa área tem um histórico mais antigo de produção de hortaliças e morango, e uma área mais aqui para cima, onde ele plantou por menos tempo e, portanto, tem uma fertilidade, ou seja, uma quantidade de nutrientes menor do que a área mais abaixo. Portanto, na área de plantio de morango aqui, nós teremos 2 amostras para enviar ao laboratório. E como fazemos esta coleta? Na área 1, essa parte mais acima, com o menor teor de nutrientes, nós andaremos em zigue-zague em toda essa área, coletando solo na profundidade de 20 centímetros e colocando no balde. Para fazer a coleta com o trado, é muito simples. Nós colocamos esse trado, ele tem marcações de 20 centímetros, 30, 40, 50 e 60 centímetros. Nós precisamos fazer a coleta para a cultura do morango apenas na profundidade de 20 centímetros. Introduzimos o trado
O solo nesse caso está bem úmido e fácil de coletar. Colocamos a amostra no balde e assim nós procedemos nos 10 pontos de coleta. Podemos também fazer essa coleta, como foi dito antes, com a cavadeira. Essa cavadeira tem 20 centímetros, ela coleta 20 centímetros. E pronto. Quando completarmos 10 pontos de coleta, nós então misturaremos no balde e retiraremos uma amostra para essa área número 1. O mesmo procedimento será feito para a área número 2, que será a amostra número 2 a ser enviada ao laboratório. Então, resumindo, cada área vai ter uma amostra a ser enviada ao laboratório e essa amostra é composta de 10 coletas de solo. Após colocarmos 500 gramas de solo no saquinho, nós faremos a correta identificação da área que foi coletado, colocamos um nome ou um número, amostra 1, área 1, e fechamos o saquinho para não haver nenhum incidente até levar ao laboratório. Importante também salientar que na coleta, muitas áreas têm muitos resíduos de vegetais no solo. O produtor deve somente separar os resíduos, afastar os resíduos e fazer a coleta. E não raspar o solo tirando essa camada superficial dele. Sem análise de solo, para uma adequada correção e ajuste de fertilidade, o produtor pode perder produtividade, perder dinheiro e ainda estar sujeito a uma maior ocorrência de pragas e doenças. Uma análise de solo completa de fertilidade custa menos do que um saco de adubo. Análise de solo não é custo, é investimento. Olá, você que acompanha Matsuda nas redes sociais, estamos de volta, Brasil, com mais um Matsuda em Foco para levar a você assuntos importantes para o seu dia a dia no campo. E hoje o nosso assunto é a pastagem bem estabelecida, uma boa lotação e o que isso representa em termos de ganhos para o amigo produtor. E para falar sobre isso, temos o prazer de receber aqui Alberto Takashi, que é profissional do nosso departamento técnico de sementes aqui da Matsuda Matriz. Ele é o responsável técnico pelo departamento e está com a gente mais uma vez para esse bate-papo que eu tenho certeza que vai ser muito produtivo. Takashi, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Alessandro. Olá, amigos. Então, hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente importante, que é estabelecimento de pastagem, os cuidados e o que isso aí vai refletir lá na frente para o teu rendimento, teus ganhos, ou senão você vai ter algum prejuízo, você vai ter algum problema com esse fator importante, que é o momento de estabelecer uma boa pastagem. Bom, a gente está falando aqui de uma cultura perene, né? Então, o produtor que é um agricultor, todos os anos, e às vezes até mais que uma vez ao longo do ano, ele estabelece ali a sua cultura, né? Que vai durar ali por aquele ano e no ano seguinte, tudo de novo. Aqui não, a gente está falando de uma pastagem que vai durar anos ali. Então, pensar em estabelecer muito bem é realmente muito importante para o amigo produtor, né? O amigo pecuarista. Se você citou num ponto importante, quando você pensa numa lavoura, soja, milho, amendoim, você planta isso anualmente, tá? Então, se você errou na cultivar, aquela cultivar não foi adaptada à tua região, no próximo ano você corrige. Agora a pastagem não. Quando você planta uma pastagem, que é uma cultura perene, como você comentou, Alessandro, você vai renovar essa pastagem a cada 8 anos, 5 anos, 10 anos, ou quando essa pastagem entrar no processo de degradação. Então, não só a escolha da espécie forrageira é extremamente importante, para isso, consulte um profissional de tua confiança, consulte o nosso departamento técnico, a gente vai estar aí para ajudar você nessa escolha, mas é fundamental, nesse momento, a escolha de uma boa semente, tá? Então, muita gente fala, pô, mas semente forrageira está cara esse ano, tá? Mas pensa bem, você tem que dividir esse custo do preço do quilo, né, da semente forrageira, ou o custo por hectare, não naquele ano, você tem que dividir esse custo durante o período que a tua pastagem vai durar, que é 5, 6, 8 anos. Então, a semente forrageira, que é um insumo extremamente importante, dentro das tuas atividades para estabelecimento de pastagem, é um dos insumos mais baratos que nós temos hoje para fazer
e para acontecer, para você ter realmente uma pastagem bem estabelecida. Agora, quando a gente fala de lotação, primeiro, por que é importante que o produtor ele ajuste muito bem a lotação? E em segundo lugar, onde que entra aí a pastagem, esse bom estabelecimento para que o produtor alcance uma lotação ok? Nós estamos falando a importância do estabelecimento de pastagem, mas o que isso interessa, né? Essa é a verdade. É o seguinte, quando você for estabelecer uma pastagem, se você teve um problema com o clima, teve um problema no plantio, ou até mesmo com a qualidade da semente, aquela pastagem não ficou de acordo, ou seja, tem poucas plantas por metro quadrado, a densidade não está legal, a planta não tem aquele vigor de crescimento, não ficou bem estabelecido, infelizmente começou errado, tá? Porque aquela pastagem que vai durar 4, 5 anos, ela vai ter essa mesma característica, baixa quantidade de planta por metro quadrado, baixa densidade, baixo vigor. Ah, não, depois eu deixo sementear, corrijo. É muito difícil isso acontecer, tá? Então, estabelecer no momento certo, na hora certa é importante. Por que isso interfere lá na frente? Porque se você tiver uma pastagem bem formada, com uma boa densidade de planta por metro quadrado, uma quantidade de planta que vai te fechar o teu solo, já é o primeiro fator, fechamento de solo. Se seu solo está bem fechado, com muitas plantas por metro quadrado, uma boa quantidade de plantas por metro quadrado, primeiro, no período da seca, isso vai te ajudar bastante para evitar uma perda de água, que é por evapotranspiração. Se teu solo está cobrido, está totalmente tapado, não vai ter a perda por evaporação, tá? Então, a planta naquele solo, naquele piquete, ele vai ter uma condição melhor para suportar essa seca que você vai ter todo ano, que é uma coisa normal. Grande quantidade de planta por metro quadrado. O que acontece? Se você tem uma boa densidade, essas plantas forrageiras vão competir com plantas invasoras, com erva daninha. Então, você não vai ter um mato, uma planta daninha competindo por luz, por espaço, por nutriente, por água, com a tua planta forrageira. E tudo isso nós conseguimos justamente no bom estabelecimento. Você já viu o RR News dessa semana? Pois olha, ele tá cheio de notícias importantes sobre o agronegócio. O RR News é o novo jornal da Revista Rural, que traz tudo o que rolou durante a semana e o que é melhor, com a qualidade que você já conhece. É só acessar o nosso canal no YouTube e assistir. Vale a pena! Na semana em que a gente comemora o Dia Internacional da Mulher, vamos trazer a história de algumas delas. São relatos que mostram a força, a resiliência e a coragem da mulher do campo. Eu nasci, fui criada em área rural, em fazenda, e a minha família, as mulheres da minha família são todas muito batalhadoras e viviam no campo. É muito prazeroso, é muito trabalhoso, é muito recompensador, depende muito do ponto de vista. Mas a gente vive bem, a gente se alimenta bem com produtos produzidos aqui, embora a gente não consiga ter uma produção de muito, assim, a gente tem que comprar muita coisa, e eu tento reproduzir um pouquinho do que eu vivenciei quando eu era criança, que era fazenda, era maior, a gente tinha produção maior. Mas ainda assim, com muito trabalho, mesmo sendo uma propriedade pequena, a gente consegue colher bastante frutos, eu consigo me manter, pagar as minhas contas, as minhas despesas, contribuo na despesa com meu esposo e com o viveiro, mas requer muito trabalho. Não é um trabalho fácil, mas requer muita dedicação, muita força nos dois sentidos. Força de pensamento, né, que você tem que manter o pensamento sempre positivo e que vai dar certo, que realmente no final dá certo. E força também para carregar alguma coisa mais pesada, porque eu trabalho com plantas, ele não é leve, tem que carregar vaso de plantas, tem que carregar terra, tem que, enfim, é pesado das duas maneiras. Mas é muito bom. Mas acho que o principal fator aí é a determinação, você encontrar o foco que você quer trabalhar e ter determinação para você não desistir, porque obstáculos tem muito, mas é não desistir. Encontrou foco, batalha, que dá certo.
desafio é grande, porque a mulher por si só tem menos força, a capacidade é a mesma, mas se for olhar, a força da mulher é menos do que a do homem, né? Principalmente quando a gente escolhe uma produção tão pesada que é a mandioca, que exige força, exige mesmo coragem. Então, nessa área é um desafio muito grande. Eu tive que começar a produzir com o que eu tinha, então nós chegamos zerados, sem nada, e comecemos a criar alguma coisa, daquela coisa que a gente criava, a gente tirava a renda daquilo que criava para plantar banana, para plantar acerola, para desenvolver os plantios. Meu sonho é crescer mais a minha casa, minha casa mais ampla. Meu sonho é ter minha agroindústria. Isso é imprescindível e eu preciso realmente. A agroindústria para mim é um dos sonhos que eu vou alcançar e que eu mais preciso agora. Ser mulher rural não é fácil. Como a atividade da mulher em qualquer situação, eu acho que é difícil. Mas a rural, eu ainda acho mais difícil, devido que é um trabalho pesado, né? Quando eu comecei, eu contei só quantos ovos a galinha ia produzir e o que eu ia vender. Mas não é bem assim, né? O ramo é bom, não é ruim, né? A gente tem aprendemos, a Chequeia Mater nos ajudou muito para chegar numa produção excelente, né? Conseguimos a clientela, que é o mais difícil. Minha maior qualidade eu acho que é determinação, porque eu traço uma coisa e vou arrebentando, dando conta ou não dando conta, mas eu vou até o final para ver o que dá. A Emater trouxe conhecimento para mim, trouxe cursos, teve veterinário, acompanhou, né? Quando adoece ou acontece qualquer coisa com as galinhas, eu ligo, eles vêm e me atendem na hora. Mas é conhecimento mesmo, comercialização, eles dão as dicas para comercialização, né? Ser mulher rural para mim não é muito fácil, mas a gente leva. Como eu fui criada muito na roça, então assim, sei manusear bem, que nem cuidar de uma galinha, mexer com um porco, então eu manuseio bem, não tanto porque é meio difícil para a mulher cuidar de casa, de tudo, né? Mas a gente ainda luta, vai em frente, porque tem as dificuldades com os filhos, não tem a mesma força que um homem tem, mas a gente vai à luta. A Emater hoje me ajuda muito, como diz, só por ela trazer cursos para a gente fazer, para a gente estar aprendendo as coisas, já é um modo da gente se levantar, né? E ter um meio de ganho e tudo. Os desafios de ser uma mulher rural, boa pergunta. São muitos, né? Desde criança que a gente enfrenta esse desafio, porque minha mãe já era agricultora, minha avó já era agricultora, então assim, eu já morava a 20 quilômetros da escola aqui do Rio Preto, a gente andava a pé, né? Nem existia asfalto naquela época, nem ônibus, nem nada, era a pé mesmo, tomava chuva nas costas, muita poeira, mas a gente venceu, né? Terminei meu ensino fundamental aqui na escola do Rio Preto, depois fomos para a cidade com muita dificuldade, fazer o ensino médio, depois veio a faculdade à distância, foi onde consegui conquistar, né, o meu título de serviço social, mas nunca abandonei aqui minha propriedade. Eu continuei agricultora com meu esposo. Eu sou produtora desde que nasci,
Eu e minha família, eu comecei como boia fria desde pequena, com 7 anos já ia para a roça, mais minha mãe, e a gente trabalhava o dia inteiro com ela. No começo, antigamente, era tudo manual serviço, desde arrancar soja, quebrar milho, chacoalhar amendoim, arrancar feijão, tudo era serviço manual. Criança de primeiro trabalhava junto com os pais, porque tinha que trabalhar para garantir o sustento da família, todos juntos. E depois me casei, tive meus filhos, meu marido também é agricultor, então continuamos trabalhando até hoje, trabalhamos juntos e unidos, todos nós aqui, né? E atualmente a gente está plantando soja agora, soja, milho, sorgo, esses produtos agrícolas agora de grande escala. Eu me sinto bem, né? E me faz bem, me fortalece, ser uma produtora rural, né? Ser produtora rural, para mim, é um significado muito grande. 10 anos atrás, eu achava que era difícil, né? Pelo começo que eu comecei, né? A gente enfrenta dificuldade por a gente ser mulher, né? Mas agora as coisas estão mudando, né? O conhecimento que a gente tem, né? Através das palestras que a gente está tendo, com a defesa da mulher, está melhorando bastante. A mulher está ganhando o seu espaço. Então, ser produtora rural é maravilhoso. Chegou a hora da despedida. Se sentir saudade, já sabe. É só acessar o nosso canal no YouTube. Tem muita coisa boa te esperando por lá. Uma ótima semana para você e até a próxima!